Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. Uma mais profunda do que a outra, uma mais importante do que a outra para o enriquecimento do nosso espírito, da nossa vida. Muito bem, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor antes disso, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, as parábolas de hoje, na verdade, têm um ponto em comum, reunir exatamente porque elas falam da fé. Uma fé especial, uma fé que não é uma simples fé para qualquer coisa, não, é uma fé de milagres. A primeira delas está em Mateus 17, do verso 19 até o verso 21. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: por que não pudemos nós expulsá-lo? Jesus lhes responde: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele se passará. Nada vos será impossível. E aí ele continua explicando por que eles não conseguiram curar aqueles endemoniados. Muito bem, então vamos falar sobre a fé. Amados, de novo nós temos a mesma parábola, o mesmo símbolo aqui. Qual? O de grão de mostarda. Então ele está dizendo que a fé tinha que ser pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. E nós já sabemos que o grão de mostarda tem uma semente muito pequena. A menor das sementes, que eles conheciam ali, é a menor das sementes. Só que esta pequeníssima semente era capaz de fazer brotar um vegetal, fazer brotar e gerar uma vida. Então, dentro daquela semente, mesmo pequena, havia capacidade de geração de vida, geração de um outro vegetal. Quando Jesus diz, por causa da sua pouca fé, em verdade, ele não está dizendo que a fé é pequena ou grande. Não. Pode parecer isso, porque ele está falando de pequena fé. Como não é pequena, Eleni? Não. Na verdade, ele está falando de qualidade da fé. Ou seja, aquele tipo de fé que eles precisam ter podia vir pequenininho, não tinha problema nenhum. Mas eles precisavam ter aquela capacidade de fé. Qual, Helene? Bom, então vamos lá, meu amado. Se nós fôssemos falar assim de fé em forma geral, nós vamos observar que existem três tipos básicos de fé. Existe uma fé natural que todas as pessoas têm. A fé de que o meu horário de trabalho termine, a fé, eu confio de que o ônibus vai passar, a fé de que ele vai me levar para casa, a fé de que no fim do mês eu receba meu salário, a fé de que amanhã eu acorde. Fé, uma fé que é normal, que nos sustenta. Já imaginou se nós não tivéssemos esta fé natural, nós viveríamos numa condição bastante doentia. Então a gente tem fé de que o final do dia chegue, do que o dia seguinte chegue. Esta fé que todos têm. É uma fé natural, todo mundo tem esta fé. Quando nós nos convertemos a Jesus, quando nós confessamos Jesus, nós temos uma outra fé. A fé de que Jesus possa nos salvar. A fé de que
nós estaremos, quando morrermos, quando deixarmos esta vida terrena, nós estaremos no reino de Deus. Esta fé nós professamos, nós confessamos quando nós declaramos Jesus, nosso Salvador, nosso libertador, aquele que nos dará vida eterna. Esta fé é uma fé salvadora. Nem todos têm, não, porque nem todos creem, confiam, têm fé de que Jesus é o seu Salvador. Só os que confessam isso é que têm esse tipo de fé. É uma fé salvadora, é uma fé especial, é uma fé diferente da fé do dia a dia, que é aquela que nos confere vida eterna, porque nós cremos que Jesus veio exatamente para isso, para nos salvar e nos conferir vida eterna. Muito bem, existe um outro tipo de fé, uma fé que é chamada sobrenatural. Aquela fé que não são muitos que têm, vamos confessar isso, não são muitos que têm. Aquela fé de algumas pessoas que creem que Deus é capaz de fazer o sobrenatural. Deus é capaz de nos libertar da morte. Deus é capaz de nos curar de uma doença. Deus é capaz de fazer conosco algo que o mundo não entende que foi feito aquilo. Se eu tenho uma doença provada pelos médicos, provada por exames, etc, etc, e eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor, e dali a pouco eu faço os meus exames e não existe mais nenhuma doença, a doença some, o médico não sabe o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Eu tenho uma fé sobrenatural. Esta fé sobrenatural é que nós precisamos aprender, é que nós precisamos receber de Deus. Nós precisamos pedir esta fé, é uma fé especial, é uma fé sobrenatural, é uma fé capaz de gerar algo que humanamente não se explica, que humanamente não se consegue. É impossível acontecer aquilo, mas com a fé, esta fé, isto é possível. E é uma fé que não precisa ser grande, é uma fé que precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Então, Jesus está me explicando o quê? Jesus está te explicando o quê? Que nós precisamos ter esta fé. Então, quando eu peço, aumenta a minha fé, na verdade, não é bem aumentar a fé. Eu não preciso de uma fé maior, eu preciso de uma fé diferente. Porque uma fé do dia a dia eu já tenho, uma fé de salvação eu já tenho. Né? Eu não tenho que aumentar estas fés. A fé de salvação não é uma fé maior do que uma fé do dia a dia. Uma fé sobrenatural não é uma fé maior da salvação. É uma fé diferente. É uma fé, uma confiança tão grande no sobrenatural de Deus que aquilo acontece. Que a oração acontece quando se faz com esse pequena partícula de uma fé especial. Esta fé é que Jesus está falando. E esta fé é capaz de dizer para a montanha, sai daqui, vai para lá. Os rabinos da época, eles diziam que profetas e rabinos e mestres, eles eram movedores de montanhas. Movedores de montanhas. O que é um movedor de montanha? É um removedor de dificuldades. Então, quando nós dizemos que a montanha saia dali e vai para lá, significa dizer que eu vou remover esta dificuldade que está me impedindo aqui e que ela vai se afastar, ela vai para o outro lado. Eu posso ter esta fé? Pode. Você pode ter esta fé. Isto é uma questão de pedir e receber. Algumas pessoas têm mais facilidade do que outras? Tem, mas isso não quer dizer que você não possa ter, meu amado. Isso não quer dizer que você não possa ter uma fé sobrenatural, uma fé removedora de montanhas, uma fé que diz para a tua dificuldade, saia da minha frente, porque eu vou andar. É o andar sobre as águas.
É o andar no meio da batalha sabendo que tem uma carruagem de fogo, que tem uma carruagem cheia de com exércitos nos céus me protegendo, me guardando. Isto é uma fé sobrenatural. E se você pensar bem, muitas vezes você já exerceu esta fé sobrenatural. Você não se apercebeu dela, mas muitas vezes você já removeu com a tua fé sobrenatural essas dificuldades. Você já venceu batalhas que não devia ter vencido. Humanamente não tinha como vencer, mas você venceu. Por quê? Porque você teve uma fé sobrenatural. Porque Deus estava ali contigo, com os seus anjos, te auxiliando, te levantando, te fazendo vencer. A outra parábola, que também diz respeito à fé, na verdade foi um exercício de fé de Cristo. Ele passava, veja que há 3 anos no ministério dele, muito mais do que isso, porque ele desde criança ele estava indo para Jerusalém, ele precisava ir para Jerusalém por conta das festas, né, por conta dos rituais que os judeus faziam e que tinham que ser feito em Jerusalém, no templo. Então Jesus vivia indo para Jerusalém. E muito provavelmente ele passava por esse caminho, muito provavelmente, vira e mexe, ele estava vendo aquela figueira ali. O que acontece aqui em 21, 18, 22? Então vamos lá, 21, 18 até o 22. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram espantados: como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então ele está falando aqui de fé. Mas ele usa a figueira aqui com um outro sentido também. Então, da fé, a gente já falou para o amado. E ele está dizendo aqui que orando, crendo, nós receberemos. Então, é essa partícula de fé que a gente viu já nesse primeiro momento. Eu quero falar de uma outra questão. Do fato da figueira ter secado sem ter frutos. Então vamos lá, é uma outra questão que Jesus também nos fala aqui. Jesus passa pelo local, ele está com fome, ele passa pelo local e não tem figo. 2 coisas importantes para o amado entender antes de mais nada. Primeiro, a figueira é um dos símbolos de Israel. Um dos símbolos de Israel é o pé de figueira. É a figueira, é o figo, é a produção aqui. Segunda situação, a época de produção de figo é em junho. Em junho, os figos são produzidos. Eles estavam em abril. Então você vai dizer: Eleni, não foi justo da parte de Jesus fazer a figueira secar se não era a época de fruto. Se eu olhar por este lado, sim, é isso mesmo. Entretanto, eu preciso saber que existem várias espécies de figueira. Na Galileia, assim como em Israel, existia um outro tipo de figueira que produzia o que eles chamavam de figo temporão, que era um figo produzido antes de junho. A figueira produzia esse figo era feito antes da época correta. De tal maneira que Jesus estava acostumado a ver figueiras nos seus caminhos, no seu caminho por onde ele passava, ele via a figueira e ele tinha figo praticamente o ano
todo, porque algumas dessas figueiras elas mantinham o fruto durante o ano todo. Ora, qual era a característica do pé de figueira para saber se tinha fruto ou não? O fruto era produzido antes da folha. Então, primeiro o fruto, depois a folha, para fazer propaganda que tinha fruto. Então, quando Jesus olha para a figueira, ele vê uma figueira com folhas. Como assim? Significa dizer que ele, com fome, vê uma figueira com folha. A figueira tem que ter fruto, porque ela já tem folha. Se ela já tem folha, significa que ela já tem fruto. E aí, quando ele chega lá, não tem fruto. Ou seja, é uma figueira que só faz folha, ela só faz propaganda. Ela só parece que está produzindo, mas ela não tem produção. Então, significa dizer que eu tenho uma situação interessante aqui. Eu estou comparando a figueira, símbolo de Israel, ao povo de Israel, àquela geração que ele cansou de chamar de má e perversa, e que aquela geração só tinha propaganda. Eu sou bom, eu cuido das coisas de Deus, eu sou isso, eu só faço as coisas certas, etc, 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 mas eu só faço propaganda. Quando eu vou olhar para o pé, não tem fruto. Se eu olho para o pé e não tem fruto, significa dizer que eu estou fazendo uma propaganda enganosa de mim mesma. Eu só faço falar, mas eu não mostro o meu serviço. Eu não mostro. Significa então agora que Jesus está dando um juízo sobre a figueira? Não. Jesus está dando um juízo sobre a geração, sobre aquela Jerusalém, sobre aquele povo má, perverso, adúltero, que só fazia propaganda de si mesmo, mas que não produzia frutos para o reino. É isso que Jesus fez ao amaldiçoar a figueira. Então significa que o caráter de Cristo não mudou, amaldiçoando uma coitada de uma figueira que não estava produzindo fruto porque a época não era. Não, não é isso. Era a época, ela tinha que ter fruto, ela estava com folha, e por que ela não produziu frutos? O que acontece quando eu tenho uma árvore que não tem frutos? Eu tenho uma árvore infrutífera e, portanto, ela não está fazendo a obra de Deus. Jesus era manso? Sim. Jesus era humilde? Sim. Mas Jesus se insurgia e várias vezes ele se insurgiu, ele se revolta contra algumas circunstâncias. Vocês lembram, amados, que quando ele chega no templo e ele vê aquele conjunto de mercadores, pessoas vendendo, comprando, sem respeito nenhum pela casa de Deus, ele não joga tudo no chão, ele não vira a mesa, ele não vai e chama a atenção. Esta é a casa de Deus, é a casa de oração, esta é a casa do meu Pai, e vocês estão transformando isso num covil de ladrões. É? Ele falava raça de víboras para os fariseus. Ele se insurgia quando precisava se insurgir mesmo. Ele amaldiçoou a figueira quando precisava ser amaldiçoada. É uma figueira, é a maçã santa de Deus. Deus separa para si, Deus troca reinos, Deus faz cair impérios, Deus faz cair imperadores, faraós, reis, governantes que eram poderosos, todos eles caíram diante da nação de Israel, do povo de Deus, porque é a menina dos olhos de Deus, porque era protegida por Deus, porque era cuidada por Deus. E agora?
Cadê o fruto? Ela já é madura, ela já é adulta, ela já tem que produzir frutos. Cadê o fruto desta geração? Cadê o fruto desta nação? Amado, cadê o fruto, amado? Só tem folha? Então, se só tem folha e foi feito tudo para esta pessoa, para esta nação, então ela será amaldiçoada. Ela será afastada. Porque dela se espera um fruto. Foi feito tudo isso para aquela nação. E qual é a resposta? Eu só tenho aparência, mas eu não tenho fruto. Eu estou com as mãos vazias e aqui não tem nada para oferecer a Deus. Estes são os frutos do meu trabalho. Onde estão? Onde estão os frutos do trabalho? Onde estão os calos das nossas mãos? Onde estão os nossos frutos? Jesus não secou uma coisa produtiva. Jesus apenas declarou que uma árvore que já estava seca internamente, espiritualmente, agora deixasse de aparentar a belezura e fosse o que realmente é. Ele trouxe para fora a realidade daquela figueira. Ela era uma figueira seca desde sempre. Ela não tinha frutos. Então, chega de dizer que sim, chega de aparentar que sim, ela é seca. E esta é o juízo, né? Jesus estava demonstrando isso. Amados, fé, aqui a gente vê com o resultado da oração. O resultado da oração. Queridos, Deus vivia em comunhão com Deus. A sua oração era um suspiro de Deus. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eles não tinham fé. Eles só tinham uma fé natural, eles não tinham uma fé de salvação, eles não tinham uma fé de salvação e nem uma fé sobrenatural. Eles não tinham mais. Não tinham mais aquela fé que caracterizou o povo de Deus em inúmeras batalhas. Eles eram representantes do nome de Deus, eles se chamavam pelo nome de Deus, mas eles não tinham vida. Eles tinham folha, mas não tinham vida. Eles não tinham fruto. Queridos, devemos produzir os frutos que são produzidos pela fé, os frutos que são produzidos pela obediência, porque nós somos nação santa, nação separada para Deus. E nós precisamos ter folhas, mas também precisamos ter, e acima de tudo, precisamos ter frutos. Amém, amados? Bons estudos.